Pedro. Voltamos, gente. Tá um pouco atrasado para vocês? Não, você tá não. Não? Para mim tá um pouquinho atrasado aqui. Tio, Oi. esses cartões já estão tão bons? Se eles estão bons? Tão bons. Sim, tão bons. Tá? Certo. Todo mundo voltou? Tá faltando mais 5 pessoas, né? O João tá voltando aqui. Isso. R$ 1.000. Bom, a gente vai voltar, tá bom? Deixa eu só ver. Tá faltando o Vitor, né? E o Cirro? Ele tinha voltado? Tinha chegado? Não. Tio, pra que tava esse Tá negócio faltando o rei. quadrado? É Oi? o príncipe, o Cirro. É o que, Davi? Oi, Ítalo, tudo bem? Amarelo, O caos. verde, certo. Gente, eu vou compartilhar novamente a nossa tela, tá bom? Para a gente continuar, para ser bem rápido, para a gente ir à parte dos cartãozinhos, tá bom? Olha só. Ô tio, Oi. rapidinho. Sabia que os SAFs... Nada. Deixa eu ver aqui uma coisa. Admitir, tá? Então, gente, o que é que era ser cidadão na Grécia Antiga? Alguém faz ideia? Não. Não? Tá. Alguém? Alguém arrisca? Tio, eu tenho poucas fichas, eu não posso arriscar ainda. Tá certo. Tio, eu. Diga, João. Espera. Estão me aceitando. Espera. Eita, caiu aqui. Oh. Espera. Tá. Tio, Aqui, eu me Oi. lembrei. Ops. Tá, eu não me arrisco. Não. participar das decisões políticas? Era aqueles que participavam das decisões políticas? Verdade. Era aqueles que participavam das decisões políticas. Tá? Mas como assim? Né? É preciso, primeiro, a gente entender a ideia do que é cidadania. Tá? Então, a gente já sabe que é participar, o cidadão, uma das coisas que o cidadão tem direito é participar das decisões políticas da cidade. Não é? Mas o que seria cidadania? Vocês já ouviram essa palavra? Cidadania? Sim. Sim. E ela remete a quê? Quando a gente lembra assim, cidadania. Ela remete a quê? Ela faz lembrar o quê? Cidade de cidadãos? Cidades e cidadãos. Cidades e cidadãos. Mas
Que relação é essa entre a cidade e os cidadãos que a cidadania promove? Política? Uma relação política. É uma relação política, né? Mas é só isso. Não. O que teria mais aí dentro desse conceito de cidadania? Cultura, religião. Cultura, religião, sim, né? É um conceito muito amplo. Na verdade, né? É um conceito muito complexo da gente tentar entender, porque vários fatores influenciam na forma como a gente vai entender cidadania. E um desses primeiros fatores é o fator histórico, né? Então, olha só. O que é cidadania hoje? Será que cidadania hoje é o que era sempre? Então, eu coloquei cidadania hoje sempre. Será que é a mesma Não. coisa? Ser cidadão hoje, ser cidadão ontem? Não. Tá? Olha só, cidadania é um termo Nossa. complexo, cujo significado varia no tempo e no espaço. O que eu quero dizer com isso? É que dependendo da época histórica e dependendo da região, da localização histórica, né? Da região, vamos dizer assim, da localização geográfica, o termo tem um significado totalmente diferente. Tá? Totalmente diferente, certo? Inclusive, se a gente pegar o próprio Brasil e nós formos para o século XIX, ser cidadão não era o mesmo que ser cidadão hoje. Mais barulho das coisas passando na rua do que o professor falando. Oi? Oi, Isis. Então, percebam, né? Ser cidadão, por exemplo, ser cidadão hoje no Brasil não é a mesma coisa de ser cidadão na Roma Antiga, ou não é a mesma coisa de ser cidadão, vamos dizer assim, no medievo, né? Na Europa medieval, por exemplo. Tá? Na Roma Antiga, cidadão era aquele que participava da vida política, e geralmente quem participava da vida política eram os patrícios, a camada social formada, né, por aristocratas, certo? Ou pelo menos pela aristocracia, não é nem aristocrata, pela aristocracia, né, os filhos da aristocracia. Então, a ideia de cidadão é totalmente diferente do que é hoje. Tá? Por exemplo, na Grécia Antiga, a cidadania é restrita aos homens, principalmente os homens maiores de 25 anos, homens que já tinham servido o exército, e mais, homens nascidos nas cidades gregas, homens nascidos, ou seja, de origem. Ele nasceu ali na Grécia, na Roma, e os pais dele também nasceram ali. Porque ele podia ter nascido, mas se os pais não tivessem nascido ali, ele não seria considerado cidadão. Tá? Então, a gente pode pensar que a cidadania grega era muito restrita, porque só era cidadão homens, prestem atenção, homens naturais da cidade que fossem filhos de descendentes nascidos na polis grega, tá bom? E geralmente eram homens maiores de 25 anos que já tinham servido o exército. Tá? Na Grécia Antiga, não era cidadão mulheres, crianças, escravos e estrangeiros. Nenhum desses grupos eram considerados cidadãos. Não é muito diferente de hoje? Sim. Né? Hoje as mulheres são consideradas cidadãs, porque elas têm o direito a voto, elas participam da vida pública. Né? Crianças são consideradas cidadãs, elas têm inclusive leis que protegem, né, o seu direito de infância, de ter infância. Na nossa sociedade, a escravidão ela é abominável, né, a ideia de escravidão. E todo estrangeiro que chega aqui, ele, né, a partir do momento que ele começa a viver aqui no Brasil, ele vai tendo também os mesmos direitos que o brasileiro. Oi, João. Ô tio, acho que minha internet tá ruim. Se acontecer eu sair, é que minha internet, se sair,
Se eu sair, significa que minha internet caiu. Tudo bem, eu vou compreender, tá bom? Tá. É só você voltar. Aqui tá tudo fato isso aqui. Pois é. Então, gente, essa ideia de luta popular, luta até garantir os nossos direitos, aqui como tem nessa charge, é algo do nosso tempo, né? É algo anacrônico, ou seja, se a gente for jogar isso aqui para a Grécia Antiga, é anacrônico. Por quê? Porque é fora do tempo. Anacrônico significa isso, quando a gente coloca algo de um tempo em outro tempo, né? A população geral não era cidadã na Grécia, tá? A Grécia tinha uma população, mas uma parte pequena dessa população era considerada cidadã, tá? Estima-se, por exemplo, em Esparta, 5% da população fosse cidadã. Todo o restante não era cidadão, tá bom? Mas o que é cidadania hoje? O que é que se fala? Qual é a ideia? Qual é o significado de cidadania hoje? Né? O termo cidadania ele significa um conjunto de direitos. É um conjunto de direitos e deveres que se refere a indivíduos que compõem um Estado-nação. Ou seja, todos os indivíduos, homens, mulheres, crianças, idosos, velhos, que vivem dentro de uma sociedade organizada, um estado, um município, uma cidade qualquer, né? Todas elas compõem, né, esse conjunto, ou elas têm direito, né, desses direitos e deveres, né, no caso. Então, todas essas pessoas, elas formam o conjunto de cidadãos que fazem a cidadania, né? Essa é a ideia, tá bom? Outra ideia que temos é que são direitos fundamentais, né? Esse conjunto de direitos. Eles são divididos em direitos fundamentais, políticos, civis e sociais, tá? E todos esses direitos, eles vão ser aprofundados, vamos dizer assim, a partir das declarações de independência dos Estados Unidos e do homem e do cidadão de 1789, né, no período da Revolução Francesa. E esses, né, vamos dizer assim, essas declarações, elas vão inaugurar a noção moderna de cidadania, tá bom? E o que a noção moderna diz sobre cidadania? Tá? Ela diz o seguinte: todos os seres humanos são dotados de direitos naturais e inalienáveis, ou seja, que não são alheios a eles. Eles têm todos os direitos naturais, nenhum está fora deles, tá bom? Então, essa imagem, ela mostra isso, como todos são iguais perante a lei, têm os mesmos direitos perante a sociedade, tá bom? Então, a ideia de cidadania hoje, a gente pode dizer que é muito mais ampla do que a ideia de cidadania na Grécia Antiga. Olha só, se a gente for olhar na Grécia Antiga, o que era ser cidadão? Né? O nome cidadão, ele vem da palavra políticos, né? Então, perceba, o termo políticos significava cívico, ou seja, aquele que participa da vida cívica da cidade. E ele origina-se da palavra politis, que quer dizer cidadão. E o politis, né, ele se origina a partir da palavra polis, que traduzindo significa cidade. Então, político, politis, é cidadão. Tá bom? E esse cidadão, ele é o gestor, aquele que organiza a sociedade grega. E eram políticos, né, responsável pelo governo da polis. Segundo o que a gente estuda, os políticos, na época, eles colocavam o bem comum acima dos interesses individuais. Mas percebam, os interesses de quem? Os interesses comuns de quem? Dos cidadãos, daqueles que eram considerados cidadãos, e não de toda a população grega, porque nem todos na Grécia eram considerados cidadãos, certo? Então, ser cidadão na Grécia era participar de forma ativa da organização e das decisões políticas da polis. Tudo bem? Aí eu trouxe uma imagem para representar isto, né? Essas pessoas aqui, elas estão vamos dizer assim, nos púlpitos que são referentes àqueles que não são considerados cidadãos, tá bom? Então a gente tem aqui o estrangeiro, né? O servo, o camponês, né? As mulheres,
tá bom? São pessoas que não são consideradas cidadãos. E aqui Ô, tio, Oi, João. Oi, João. Tio. só faltou as crianças. Só faltou as crianças, né? Pois é. Oi, Ô, tio. oi. É que eu tô na conta do meu celular e aí minha internet parou. E o meu computador travou tudo, eu não consigo mexer tudo, nada, quer dizer. O senhor pode tentar expulsar minha outra conta da aula para ver se para de travar. Deixa eu olhar aqui Travou tudo. rapidinho. Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento. Quem é que tá falando? É o Ítalo, né? É, E- tira da outra conta. Ítalo, aqui só tem uma conta sua. Eu só tô registrando uma. Faz o seguinte, sai e depois tenta voltar novamente, tá bom? Tá. Porque aqui eu só tô olhando uma conta sua. Não tem duas, não. Tá certo? Então, gente, continuando, tá bom? A gente estava aqui na ideia da polis, né, dos cidadãos. Então, percebam que ser cidadão na Grécia é você ser um privilegiado, antes de mais nada, tá? Não é ser todo mundo, não é ser todos, é ser uma parte pequena. Então, cidadão na Grécia era como se fosse um grande privilegiado da nossa sociedade, se a gente trouxesse para cá. Então, aqui, na parte dos cidadãos, nós percebemos que tem duas representações, né? Uma representação aqui do pensador grego, né? Do representante grego aqui, do representante ateniense, desculpa, porque todos são gregos, do representante ateniense, né? Uma figura que lembra Atenas e outra que lembra Esparta. Então, essas duas figuras são as figuras de cidadãos, né? Gregos. Aqui está ciudadanos, porque essa imagem ela foi feita no espanhol, tá bom? Então, aqui a gente tem escravos, né? Estranheiros, mulheres, tá bom? É aqui no espanhol. Mas esses são os estrangeiros, os escravos e as mulheres não são considerados cidadãos. Os cidadãos são essas figuras bem aqui. Isso reduz muito, gente, a ideia de cidadania e reduz muito o número de cidadãos, tá? Por isso que todos os cidadãos, né, que fossem interessados em política estavam nas casas legislativas, tá bom? Participando da vida pública da cidade. Deixa eu passar aqui de novo. Então, quem era considerado, por exemplo, cidadão no Brasil? E no Brasil, quem é considerado cidadão? Então, juridicamente, se a gente pensar na lei, na forma da lei, e aí juridicamente, cidadão é todo brasileiro, é todo estrangeiro residente no país, sem distinção de cor, sem distinção de religião, sem distinção de gênero ou qualquer outra natureza, né? Aí é o cidadão, pode ser criança, jovem, mulher, homem, né? Pode ser qualquer pessoa de qualquer cor, de qualquer religião, brasileiro ou não, que resida no país, ele é considerado um cidadão. Então, a partir do momento que ele é considerado cidadão, ele também é dotado de direitos e deveres iguais perante a lei e a sociedade, tá bom? Esse é o cidadão. Isso está na Constituição Federal de 1988, a Constituição mais recente que rege, né, os poderes e a organização sociopolítica do Brasil. Tudo bem? Só que na prática, gente, não é bem assim. Na prática, o que a gente vê a cada dia é o desrespeito aos direitos do cidadão. Se a gente pegar o caso, por exemplo, das mulheres em si, a gente tem a violência física, a violência simbólica que elas sofrem, né? Isso vai contra o direito à vida, por exemplo, que é um direito fundamental. Creches públicas, a falta de creches públicas para mamães de recém-nascidos ou de crianças pequenas colocarem seus filhos, né? Para poderem trabalhar, estudar. Isso também é uma falta de direito, né? Ô, tio, Oi. uma amiga minha, ela me disse como é que é jogar ela sendo menina, né? Sim. Aí ela disse que toda vez que ela errava e tinha algum cara no time dela, ele começava a xingar ela.
Sim, Quer por dizer quê? que ela nunca ia saber jogar direito e que ela era uma bosta. Luiz, tu acha por que que isso acontecia? Eu não sei, tio. Luiz, isso acontece porque as pessoas tendem a entender que há papéis sociais pré-definidos para homens e mulheres. Então, as mulheres e os homens deveriam exercer esses papéis já tradicionalmente definidos. Aí, nesse sentido, toda vez que uma pessoa tenta fazer um papel que não é tradicionalmente feito para ela, né, essa pessoa ela tende a ser recusada, né, desmerecida, colocada para escanteio, né, na linguagem do futebol. E mesmo que ela seja muito boa, toda vez que ela errar, as pessoas vão apontar o dedo para ela. Você está no lugar errado, isso aqui não é para você, né? Então, no caso dela, por exemplo, se ela joga futebol, por mais que ela seja uma craque, né, vai sempre ter aquela pessoa que está com aquela visão atrasada, né, aquela visão tradicional de sociedade, que vai dizer assim: ah, futebol não é para mulher, né? Vai procurar fazer outra coisa, né? Viu como você é ruim, certo? Então, essa ideia, ela é uma ideia imposta pela sociedade tradicional, tá? Então, por mais que ela seja boa, ela vai sempre ter que superar esses desafios, né? Então, isso serve para qualquer um, por exemplo, meninos que gostam, por exemplo, de dançar balé. Será que eles não sofrem o mesmo problema que meninas que gostam de jogar futebol? O que vocês acham? Eu acho que sim. Porque muitas vezes quem faz meninos que fazem balé são julgados pelos amigos, mas na maioria das vezes, por fazer balé e não fazer futebol, que tecnicamente, dizendo pela sociedade, é uma coisa que só menino pode fazer. Pois é, isso acontece, Maria, porque a sociedade ela constrói, né, coletivamente essa ideia de que há papéis predefinidos para homens e mulheres, o que na verdade é um grande engano, um grande equívoco, é preconceito, é falta às vezes, de sabedoria, né? De entender que o lugar de cada um de nós é onde nós nos sentimos bem, é aquilo que a gente gosta de fazer. Então, se eu sou menina e eu gosto de jogar futebol, eu tenho que jogar futebol, porque aquilo é que me faz feliz, não é? Ou meninos, por exemplo, que gostam de dançar, né? Se eu gosto de dançar, eu vou dançar, né? Isso não é nenhum problema, tá bom? Então, muitas vezes, as pessoas, elas tendem a jogar a gente em caixas, né? Dizendo, olha, você pertence a essa caixa, você pertence a essa caixa. Então, quando nós queremos pular de caixa, ir para uma caixa, por exemplo, que tem coisas que nos interessem, nós somos proibidos pela sociedade, porque ela nos impõe, né, essas tradições que já são construídas antes mesmo, às vezes, de nós nascermos, né? O que atrapalha a nossa vivência, porque nós queremos ser livres e muitas vezes nós não temos essa liberdade que almejamos, né? Muito bem, Luiz e Maria, foram exemplos muito bem colocados, tá bom? Outro caso, por exemplo, a valorização do salário mínimo ou do salário das mulheres. Mulheres recebem muito menos do que os homens, né? Mesmo fazendo a mesma função. O que explica isso? As mulheres receberem menos do que os homens, sendo que elas fazem a mesma função? Desigualdade. Desigualdade. Então, numa sociedade como a nossa, que diz que todo cidadão ele tem os mesmos direitos e deveres, independente do gênero, é uma sociedade que está em contradição, não é? Percebam, a sociedade grega ela era restrita. A ideia de cidadania era restrita, mas os cidadãos eles eram livres de fato para exercer sua cidadania, mas porque era restrito. No nosso é amplo, todo mundo tem direito, mas não é respeitado.
não é? Então, a gente tem isso. Na lei é uma coisa, mas na prática, nas vivências, né, do dia a dia, é outra coisa totalmente diferente. Tá bom? As meninas, as mulheres que sofrem violência, que recebem menos, que são xingadas, por exemplo, no caso da amiga do Luiz, né? Então, são questões que estão aí para a gente transformar essa sociedade, né? E para fazer com que, de fato, a gente tenha cidadania, que nós possamos exercer os nossos deveres de direitos, né, que temos, tá bom? Continuando aqui, né, as diferenças, né, eu montei essa ideia. Quais as diferenças e semelhanças do conceito de cidadania no Brasil e na Grécia? Por exemplo, na Grécia, ou nas polis gregas, a gente viu, ela era restrita, ela era aristocrática, porque só os aristocratas eram considerados cidadãos, mas aí era respeitado, né? Porque era entre eles e era praticada de fato. Agora, o que acontece no Brasil? Ela é ampla, está aberta para todos, é democrática, mas na prática ela é elitizada, porque tem coisas que, por mais que nós sejamos cidadãos, nós não temos direitos, né? Muitas vezes, nós não temos direito a uma saúde eficiente, não, ou básica. Às vezes nós não temos direito a saneamento básico. Quantos de nós, por exemplo, não temos a rua, onde nós passamos todo dia, o esgoto a céu aberto, ou a rua esburacada, sendo que nós pagamos impostos, né? E esses impostos deveriam ser utilizados, né, na manutenção das cidades, dos serviços, né? Então, não temos, né? Não é respeitado a cidadania de todos, ou o direito à cidadania. E há também uma falta de engajamento por parte de nós, cidadãos, de estarmos ali ativamente lutando pelos nossos direitos, lutando por ter uma vida melhor a cada dia. E muitas vezes a gente deveria lutar por aqueles que não têm, mesmo que não sejam nós, né? Então, por exemplo, deveríamos nos engajar em questões ambientais, né? Em questões indígenas, em questões de racismo, por exemplo, né? Pessoas que sofrem racismo. A gente deveria se engajar para que isso fosse abolido, que isso terminasse, né? Então, o que a gente tem que fazer enquanto cidadão? A gente tem que agir para melhorar cada dia, né, a ideia de cidadania nesse sentido e tornarmos cidadãos melhores a cada dia, né? Essa seria a ideia, tá bom? E agora, gente, é hora da revisão. Cadê os papéis? Tá todo mundo com papel? Aí agora eu vou precisar que todo mundo abra suas câmeras. Porque como eu vou ver o papel? Espera. Nem todas. Não estão com a câmera aberta. Nem todos, né? Não. Nem vou falar o nome. Eu vou fazer uma listinha aqui só para me tentar anotar, tá bom? João, Marcelo, né? João Marcelo, Manuela, Maria Luísa. Deixa eu ver. Tá com câmera? Seria bom a câmera estar ligada, porque como é que eu preciso ver os papéis, né? Rayane, Isis, Luiz, Victor, quem mais? Pedro Henrique, deixa eu ver quem mais, Sergiane, Davi, Emily, Vitor Hugo, Ítalo Gabriel. Eu tô anotando, eu tô vendo aqui a foto de vocês, estou anotando aqui só pra gente. Faltou alguém que eu não chamei?
Tio, só faltou o rei Ciro. Que não tá. É, Mas ele tá? não. Ele não tá, Infelizmente, né? não. Vou até colocar aqui, ó, nos participantes. É, não tá. Alguém que eu não chamei, gente, que tá na sala? Ó, eu chamei o João Marcelo, a Manuela, Maria Luísa, Isis, Luiz, Vitor Randal, Pedro Henrique, Sergiane, Davi, Emily, Vitor Hugo e Ítalo Gabriel. Alguém mais? Acho que todos, tio. Deixa eu Acho descompartilhar. que São Henrique. Deixa eu descompartilhar aqui. Tem São 14. Henrique, tio. João Henrique. Será que ele não tá me ouvindo? Tô sim, tio. Tá? Tô. Beleza. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá certo. Só faltou um, tio. Quem? Faltou um. Não, não São faltou ninguém. 14. São São 14, 14. são 14 comigo. Ah, tá, ok. São 14 comigo. Tá bom? Ok. Vou compartilhar a tela. Então, a gente vai fazer uma revisão. Como é que vai ser a revisão? Vocês vão ficar com o papel na mão, os 4 papeizinhos. Eu vou fazer um quiz. A gente vai trabalhar com um quiz. Nesse quiz tem perguntas e vocês devem dar a resposta. A resposta, vocês terão que ler e indicar a cor referente àquela resposta. Tá? Por exemplo, eu vou perguntar uma pergunta aqui, uma questão aleatória. Se eu dissesse assim, qual é a cor, vamos dizer assim, qual é a capital do estado de Goiás? Aí eu colocaria vermelho. Goiânia. Aí eu colocaria vermelho, Goiânia. Goiânia. Azul, Palmas. Amarelo, São Luís. Verde, Vitória. Aí vocês iriam colocar a cor correspondente à palavra, a resposta. Tudo bem? Goiânia. Então vamos começar? Não. Sim. Então vamos lá. Não. Deixa eu colocar. Aí vocês devem deixar a câmera aberta, o papelzinho na frente, para mim ir vendo quem colocou o quê, tá bom? Ô, tio, rapidinho, só um teste. Que horas ela acaba, tio? É Aula- 10h30, né? 10 e 10. Tá. 10h10. Ó, pra você ver qual é essa cor aqui. Para mim tá verde, Tá? E essa? vermelho, amarelo e azul. Tá, pô. Ok. Só um Beleza? teste mesmo. Beleza. Tá dando para ver, Vitor. O seu tá tranquilo, tá? Tranquilo. Então vamos começar? Preparados? Quiz interativo, né? Nosso quiz de hoje. Deixa eu colocar para cá. Deixa eu ver se não vai ficar. Quiz interativo. Preparados? Vamos lá? Tá. Que nome era dado às primeiras comunidades gregas? Guenos, vermelho, oikos, amarelo, polis, verde, aristói, azul. Que nome era dado às primeiras comunidades gregas? 5, 4, 3, 2, 1. Bora? Bom, deixa eu ver aqui. Quem colocou na frente aqui é que eu vou marcar a pontuação, tá bom? Eu vou marcar aqui. É pra deixar assim, tio, o papel? É para deixar na frente, até para deixar na frente. João Henrique, qual é o seu? Verde. Verde, né? Verde. Vitor Hugo. Manuela.
Davi. Quem mais? Eu tô achando Maria que Luísa. nem gosto muito desse coisa. Isis. Ítalo Gabriel. E o Sergiane. Deixa eu ver quem mais. Sergiane. Emily Verde, né? Luiz, você colocou o quê? Vitor Hugo. Que é isso? Vitor Randall, o que você colocou? Verde? Ok. Qual é a resposta certa? Tio, o meu é... Genos. Tá, gente? A resposta certa é genos. Tá? Sabia! As primeiras comunidades gregas eram chamadas de genos. O tio Acorrinha tinha falado isso. Exatamente, acabei de falar. Tinha acabado Tá a bom? corrinha. Gente, o genos foram as primeiras comunidades coletivas gregas, tá bom? O oikos, na verdade, o oikos era uma espécie de estrutura social e produtiva. Não era a comunidade em si, tá? A polis já é uma outra estrutura de organização, mais complexa, né? Que a partir do século VIII se forma. E o aristói, a gente já viu, né? Não é o genus. Posso passar para a próxima? Posso passar? Sim! Vamos lá. Segunda questão. Azul. Quiz interativo de novo. Todo mundo aí na expectativa. Qual o significado do termo aristói? Vermelho, rei. Amarelo, guerreiro. Verde, melhores. Ou azul, poderosos? E aí? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, vou passar aqui. Estou passando aqui olhando. Estou passando olhando. Deixa eu ver. Davi é um azul, né, Davi? Isis é verde? Faz o legalzinho, Isis. É verde, né? É. Deixa eu subir. Sergiane. Também aqui colocou. Deixa eu ver mais. Pessoas que eu não vi. Pronto. É, certo. E qual será a resposta? A resposta é melhores. Verde, tá bom? É verde, gente. É o verde, gente. Nunca perde. Olha, tinha acabado de falar. Também, tinha acabado de falar, né? O que eu falei? Que aristói significa aristocracia, que era o governo dos melhores, dos privilegiados. O rei fazia parte, né, da aristocracia, tá bom? Mas não era exatamente o sinônimo de aristocracia. O verde nunca perde. Os guerreiros também, em algumas cidades, por exemplo, eram os melhores, né? Mas em outras nem tanto. E poderosos, né? Também poderia ser, mas o termo em si significa melhores. Tá bom? Vai acabar o nosso minuto, né? Aí a gente vai terminar e voltar para terminar o quiz, tá bom? Beleza? Eu vou interromper aqui e vou... Qual vai ser o prêmio? Vou dizer. Vou encerrar e a gente volta, tá? Vou